Oi pessoal, meu nome é Denise e eu sou pastora de uma igreja evangélica. O que eu quero falar para vocês hoje é o tema desse vídeo, que tem dias difíceis. E às vezes as coisas estão... Vou ler algumas coisas aqui que eu escrevi para vocês. Às vezes as coisas estão tranquilas, mas de repente um problema surge. E eu quero falar de 3 áreas que a gente pode ter problema: na área familiar, na área financeira e na área física. E muitas vezes desabamos, né, quando a gente tem algum tipo de problema. É nessa hora de fraqueza, sensibilidade, dor, irritação, seja lá outro sentimento qualquer que a gente esteja sentindo, que nós deixamos Deus falar com nós, né? Porque enquanto a gente está bem, muitas vezes a gente não escuta o que Deus está para falar. Enquanto a gente está conseguindo fisicamente, a gente está forte, a gente não para ouvir Deus. E às vezes quando não falta dinheiro no bolso, a gente pensa que a gente dá o nosso jeito para tudo. Às vezes quando tem um problema na família, quando eu falo família, eu englobo todas as áreas, seja casamento, filhos, relacionamentos de amizade, sei lá. Então às vezes quando surge um problema assim, né, nestas áreas, a gente está com o coração duro para Deus. Eu queria falar um pouquinho de Jeremias. Por quê? Porque lá no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 6, quando Deus, um pouquinho antes nos versículos anteriores, quando Deus chama Jeremias para fazer a obra dele, né, como profeta, Deus fala ali tudo que vai acontecer, né, algumas coisas que vão acontecer, o que Jeremias ia passar. No versículo 6, Jeremias fala assim: "Ah, Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança", né? Então ali eu vi algumas mensagens que nessa época aqui que Deus falou com Jeremias, ele tinha entre 19 e 21 anos, tá? E ele disse: "Eu sou uma criança". Isso pode se referir que ele se achava muito novo para começar a fazer a obra de Deus. Moisés talvez se achasse muito velho ali com 80 anos, né, que foi quando ele começou a fazer a obra de Deus. Então, às vezes, as pessoas passam por algumas dificuldades, alguns problemas, para elas poderem ouvir a Deus, para elas poderem entender qual é a vontade de Deus. Porque enquanto não acontece alguma coisa que deixa a pessoa abatida, às vezes ela se sente humilhada, quando ela se sente assim, eu não tenho como resolver esse problema, tem umas pessoas que dizem: "Só Deus pode me ajudar". E que bom quando alguém chega nessa questão de dizer só Deus, porque Deus pode mesmo. Voltando a falar de Jeremias, ali nesse primeiro momento Jeremias disse que era uma criança, né? E com o passar do tempo, Jeremias aprendeu a ouvir a Deus. Tanto é que eu queria ler o capítulo 18, do versículo 1 ao 3, que diz assim, que é aquela passagem que fala do vaso do oleiro. "A palavra do Senhor que vem a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas." O versículo 3 começa assim: "E desci". Então no 2 Deus fala: "Levanta-te e desce à casa do oleiro". E no 3 Jeremias diz: "E desci". É diferente do capítulo 1, porque no 1 ele diz: eu sou uma criança, eu sou muito novo para ficar fazendo a tua obra. E no capítulo 18 a reação dele já é bem diferente, né? Ele diz ali que ele desceu. Deus não precisou falar com ele 2 vezes. Ele ouviu. Então, a essa altura da vida de Jeremias, ele já tinha tido algumas experiências com Deus. E esses dias difíceis, queridos que estão aqui me ouvindo, são as nossas experiências com Deus. Quem sabe, depois de passar por esse problema na família, ou financeiro, ou na tua saúde, você vai estar mais forte e vai aprender a ouvir a Deus da primeira vez. Não vai tentar justificar, não vai tentar dar uma desculpa qualquer, ou não vai tentar resolver as dificuldades, os problemas com a força do teu braço, ou com o teu dinheiro, ou com a força que você ainda tem no corpo, ou porque está tudo bem na tua casa, de repente, você achar, tá tudo bem, não tá tranquilo, Deus está feliz comigo,
e eu não preciso fazer nada para ele. Então, tem dias difíceis, e esses dias difíceis são os dias que nós decidimos ouvir o que Deus tem para falar com a gente. E eu queria falar algumas coisas agora sobre essa passagem do vaso do oleiro, que o oleiro ali é um símbolo do Senhor e Israel é o barro em suas mãos. O vaso quebrado era imprestável para o propósito pretendido. Quando alguém compra um vaso, o que ele quer com esse vaso? Ele quer botar uma flor. Naqueles tempos eram os odres, né, que eram os vasos. Então eles botavam água, botavam vinho. Para que servia um vaso quebrado? Não dava para botar água, que a água caía. Não dava para botar uma flor, né, no caso... Até uma flor que não fosse natural, porque sempre tem que botar algum enfeitezinho, alguma terra, alguma coisinha ali para firmar aquela flor. Então, com o vaso quebrado ficaria feio, né? Não serviria para o propósito pretendido. Então, o ato de remodelar o barro simboliza a ação de Deus em reformar Israel. Então, quando Deus quer remodelar o seu povo, ele permite dias difíceis. Porque quando Jeremias desceu lá na casa do oleiro, ele aprendeu uma grande lição. E essa lição a gente serve para nós até hoje, né? E aqui, quando uma observação também, quando Deus quer remodelar o vaso, reformar, né? Fazer de novo. Às vezes as pessoas só querem reformar os templos materiais, as igrejas. E uma dica aqui é que não é só a igreja material que deve ser reformada. O templo do Espírito Santo, que sou eu, que é você, também deve ser reformado. Amém? Eu acho que tem uma mosca ali na câmera. Toca pra mim, Isaías, que ela vai bem na lente ali. Não, vai daquele lado lá. Uma pausa, tá? Não vai ter edição esse vídeo. Aqui, vou ter que tocar aqui. Aí. Saiu. Agora veio pra mim a música. Agora voltou pra lá. Mas ela não vai me atrapalhar de gravar esse vídeo. Pedi pro Isaías ficar cuidando ali se a música vai voltar. Jeremias obedeceu e desceu à casa do oleiro para aprender essa lição. Então, que os dias difíceis sirvam para nós obedecer a Deus. Que os dias difíceis sirva para que nós possamos aprender a lição que Deus quer dar para nós, porque com certeza todo aquele que se sujeita à vontade de Deus se torna sábio. Isso eu digo para você de todo o coração. Tolo é aquele que se acha o dono da razão, que diz, ninguém paga minhas contas, eu sou dono da minha vida. Não. Você não pode tirando as pessoas que se matam, você não pode dizer, eu não vou morrer, né? Eu decido não morrer. Ninguém pode. Porque o dia que Deus estiver preparado para levar eu ou você, Ele leva. E eu não posso fazer nada e você não pode fazer nada. Então que os dias difíceis sirvam de lição. Para que a gente possa se submeter à vontade de Deus, para que a gente possa ser o barro moldado na mão de oleiro. O oleiro é o Senhor, Israel é o barro. E como o nosso Deus é o mesmo Deus de Israel, nós também somos o barro. Jeremias serve de exemplo como alguém que permaneceu fiel à palavra de Deus, apesar de muitas provocações. Nos dias difíceis também nós somos provocados, nos sentimos humilhados, porque não temos condição, sabe, às vezes de nos levantarmos por causa da fraqueza física, ou por causa da situação financeira que é tão humilhante, e as pessoas às vezes podem zombar de alguém que está, né, passando por uma situação assim, mas uma coisa eu sei, tá? Que seja lá o que você passar, seja lá o que eu passar, se eu aprender a ouvir a voz do Senhor, Ele vai nos honrar. Nós vamos nos tornar pessoas sábias. E os dias difíceis, no futuro, a gente vai lembrar e dizer, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria alcançado essa bênção hoje, eu não seria feliz hoje, eu não estaria hoje sendo honrado por Deus. Eu quero orar por você, tá bom? Senhor amado, neste momento eu quero orar, Senhor, juntamente com todo aquele que ouve, Senhor, este vídeo, e quero te pedir, Senhor querido, que os dias difíceis que muitas pessoas estão passando sirvam para elas aprender, Senhor amado, a se submeter à Tua vontade,
Assim como Jeremias disse no capítulo 18, Senhor, e Deus falou, desce à casa do oleiro, e ele mesmo contou, e eu desci, que nós possamos ser assim, Senhor, ouvir a Tua voz não apenas nos momentos difíceis, porque, como essa própria palavra fala, é difícil passar por um momento assim, Senhor amado. Então tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia daquele que ouve comigo, e que os momentos difíceis, Senhor, sejam para fortalecer a nossa fé e nos tornar sensíveis, Senhor, a ouvir a Tua voz. Espírito Santo, eu te peço, venha abençoar todo aquele que ouviu esta oração, todo aquele que está passando por um momento difícil, que esse momento de dor, de sofrimento, de desonra se torne honra, se torne bênção, se torne alegria e sirva de testemunho, Senhor, para que todos se levantem, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês. Tchau.